A paz, amados. Vamos começar hoje com mais uma aula do nosso curso de imersão bíblica, amém? Vamos começar com uma oração. Senhor Jesus, Paizinho amado, Pai querido, nós te louvamos e te agradecemos por este dia, Pai. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, porque tu és bom em todo o tempo, Pai. Te agradecemos, Senhor, por tudo aquilo que tu és, Pai, porque tu és tão maravilhoso, Senhor. Te agradecemos porque o Senhor se importa conosco. O Senhor preparou esse momento para que possamos estudar um pouco mais sobre a carta de amor que o Senhor nos deixou. O Senhor nos deu livre acesso, Pai, a Ti, Senhor. Nós somos tão gratos, Pai, por podermos estudar livremente, falar da Tua palavra livremente, quando sabemos que em muitos lugares não é assim, Pai. Te agradecemos pelo livre acesso que temos a Ti, porque pedimos e o Senhor nos ouve, porque clamamos e o Senhor nos escuta, Pai. Porque te convidamos para estar conosco e sabemos que o Senhor está, porque a Tua palavra nos diz que onde dois ou mais estão reunidos, ali também o Senhor está. Oh, Pai, obrigada, Senhor, por ter nos deixado essa carta de amor. Que o Senhor nos capacite a estudar essa noite, que o Senhor nos traga revelação, Senhor, diretamente do teu trono, que o teu Santo Espírito esteja preparando cada coração, Senhor, para receber, Pai. Tudo aquilo que o Senhor tem para entregar essa noite através dessa aula, que o teu Espírito Santo esteja convencendo-nos, Senhor, da tua palavra, e que possamos frutificar, Senhor, que possamos te buscar e ter mais fome e sede para ir no mais profundo, no mais íntimo contigo, Senhor. Oh, Pai, esteja conosco, Senhor, usa a minha vida. Eu não sou digna, não sei nada, mas eu te peço, Pai, que o Senhor me capacite, que o Senhor me use, Senhor, e através de mim, os meus irmãos possam aprender um pouco mais sobre a Sua palavra, Deus. Em nome de Jesus, eu oro e te agradeço. Amém. Amém, irmãos. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela com os irmãos. Amém. Então, a nossa aula de hoje, nós estamos no módulo 2 e nós vamos iniciar a aula 18, que é o primeiro link, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, ou primeira Coríntios, né? E vamos começar, porque tem muitas lições preciosas para aprendermos nessa aula de hoje. Então, primeiro aqui é um resuminho da carta aos Coríntios e como a gente sempre fala, esse PowerPoint, esse PDF está disponível para os irmãos, então se vocês quiserem ler com mais calma, estudar um pouco mais profundo depois, esse material está disponível. Mas então só para a gente ter assim uma visão bem por cima, um resumão do que é essa carta aos Coríntios. Então, após a retirada de Paulo, surgiram graves desordens. E Paulo, ele abriu, formou a igreja em Corinto. E após ele sair, após ele deixar a igreja, surgiram graves desordens naquele lugar. E isso aconteceu durante a sua estadia de 3 anos em Éfeso, porque Paulo estava abrindo uma outra igreja em Éfeso. E correu a Corinto para ali passar alguns dias a fim de consertar as situações e corrigir os abusos. Então, como Éfeso não era tão distante de Corinto, ele correu para lá para ver o que estava acontecendo com aquela igreja. Na sua volta, quando ele estava retornando a Éfeso de Corinto, ele escreveu a sua primeira carta. Porém, essa primeira carta foi perdida. Então, assim nós chamamos a primeira carta, o que nós chamamos de primeira carta aos Coríntios é na realidade a segunda carta, e o que nós chamamos de segunda carta é na realidade a terceira carta, porque, como foi dito, a primeira carta que ele escreveu foi perdida. E em tudo, a epístola de Paulo, essa carta aos Coríntios, a igreja de Corinto, é uma repreensão aos príncipes deste mundo, tão confiantes em sua sabedoria mundana, mas insensato aos olhos de Deus. Então, a doutrina nela contida na carta, o que contém nessa carta é a repreensão e a correção. Então, esse é o principal foco da carta que Paulo enviou à igreja de Corinto. E ela é intensamente prática. E ele está reprovando e corrigindo os abusos da vida
social eclesiástica do povo. Então, aqui nós vamos estudar um pouquinho quais foram os problemas que Paulo encontrou, o que estava acontecendo na igreja de Corinto, e nós podemos aprender muitas lições práticas. E uma coisa muito importante para termos em mente é que Paulo não estava se referindo ao povo de Corinto, Paulo estava se referindo à igreja de Corinto. Então, essas lições são para os cristãos. Então, nós podemos sim estudar, entender, praticar e usar cautela para nossas vidas, para a vida do povo dentro da igreja de Cristo. Aí aqui, aonde é Corinto? Então aqui a foto está um pouquinho distorcida, mas eu não sei se os irmãos conseguem ver, mas Corinto ele fica bem pertinho da Grécia e ele não fica tão distante de Éfeso, como eu disse antes. Ele fica perto também da igreja tessalônica, perto da Grécia. Aí aqui nessa primeira imagem, 1 Coríntios, problemas e correções. Eu não sei se os irmãos estão vendo a tela, mas se os irmãos não estiverem vendo, nós estamos transmitindo alguns PowerPoints aqui. E nessa imagem os irmãos podem observar um pepino, um abacaxi e uma vara e um cajado. O que nós podemos concluir com isso? Paulo formou a igreja de Corinto, ficou mais ou menos um ano lá para formar a igreja e saiu. Era uma igreja cheia de abacaxi e pepino. O que isso quer dizer, irmãos? Era uma igreja cheia de problemas. E Paulo teve que exercer muito a sua vara e seu cajado em suas ministrações de ensino. Ele teve que corrigir as práticas da igreja, tanto dos líderes quanto do povo cristão, do povo dentro da igreja. E houveram, devido a isso, muitas pessoas que não gostavam muito dessas correções de Paulo. E isso até hoje em dia. Tem muita gente que não gosta de ser corrigido. Então, devido a isso, formaram-se grupos de oposição a Paulo. E nós vamos estudar um pouquinho mais sobre isso. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 1:3. Então, todas as cartas, Paulo começa saudando com a graça e a paz de Jesus, de Deus. E o que isso quer dizer? A graça, ele está se referindo que nós todos estamos debaixo da graça de Jesus Cristo. E a paz nada mais é do que uma consequência de você andar debaixo da graça de Jesus. Então, essa era a saudação que ele dava no início das suas cartas. Agora nós vamos estudar um pouquinho sobre os problemas que ele encontrou na igreja de Corinto. Como eu disse, essa era uma igreja cheia de pepino e abacaxi. Então, o primeiro problema que está no capítulo 1 da Epístola de Paulo é o problema de disputas. Aí diz assim: Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todas uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões. Antes sejais unidos em um mesmo pensamento e um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Chloe que há contendas entre vós. Quero dizer isso de cada um de vós diz: eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Então, o primeiro problema eram de disputas, eram dentro da igreja estava havendo um problema de competição, de disputa, de até entre os pastores, de disputa de poderes. E uns diziam: eu sou de Paulo, outros diziam: não, eu sou de apóstolo. E Paulo, no primeiro capítulo, ele repreende o povo. Ele fala que não hajam essas disputas, que não hajam essas briguinhas entre vocês. E qual que foi a correção contra as oposições? Então, primeiro, digam o mesmo ensino e a mesma visão. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões. Antes sejais unidos em um mesmo pensamento e um mesmo parecer. Então ele está falando assim: parem de ficar causando conflitos,
desnecessário se todos vocês têm uma mesma visão, que nada mais é do que Cristo. Esse é o propósito da igreja. Jesus vivo e é o assunto para a pregação. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é um escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Então ele está dizendo basicamente assim: parem de ficar falando, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Não, não tem nada disso. Nós estamos todos aqui porque somos de Cristo e todo o nosso alvo é o mesmo. Qual o nosso alvo? Jesus Cristo. O que devemos pregar é Jesus Cristo. Então não há motivo para haver essas discussões, não há motivos para haver competição, disputa entre uns e outros. E ele também diz: Deus levantará pessoas que apontem a Cristo. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Então ele está falando assim, Deus, ele faz as coisas da maneira dele. E ele faz as coisas para de fato confundir tudo aquilo que está impregnado na mente humana, para que ninguém diga que não foi Deus quem fez. Então, de nada vale essa competição que está acontecendo entre vocês. O segundo problema da intelectualidade. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou sabedoria. Então, apesar de Paulo ser um filósofo, Paulo era um homem muito inteligente. Ele era um filósofo. Ele não utilizou dessa sua intelectualidade, dessa sua inteligência intelectual com palavras bonitas e coisas grandiosas para ensinar o povo. E é isso que ele está dizendo. Parem com essa sua falsa intelectualidade. Não é para isso que estamos aqui. E qual é a correção? Pregação espiritual e de poder. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Nada vale essa sabedoria dos homens, irmãos, somente de Deus, porque o Senhor fez as coisas para parecerem loucura aos homens. Sabedoria espiritual. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Ele está dizendo não há como interpretar, como entender as coisas espirituais com olhos naturais, com olhos humanos. Somente podemos discernir essas coisas espiritualmente. Terceiro problema, o problema do crente carnal ou imaturo. E de novo ele começa a falar sobre essa questão das discussões, das brigas, das disputas. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como as carnais, como a de meninos em Cristo. Com leite vos criei, não com carne, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois, havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e o outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Dissensões ou discussões, disputas, divisões, igual a carnalidade, pecado ou imaturidade. Uma igreja que tem muita disputa, tem muita divisão, tem muita disputa de poder, é uma igreja imatura ou uma igreja carnal. E qual a correção? Como podemos corrigir isso? Como podemos crescer? Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento.
Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifícios de Deus, segundo a graça de Deus que me foi dada. Pois eu, como sábio arquiteto e fundamento, e outro edifica sobre si. Mas veja, cada um edifica sobre si, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então, o que devemos fazer? Devemos aceitar ajuda e cooperar consigo mesmo. E devemos ser cooperadores de Cristo. Quarto problema. Problema da oposição na autoridade de Paulo. Então, havia um grupo de críticos e havia um grupo que não queriam aceitar a correção de Paulo. E esse nada mais é do que o preço do seu ministério. E diz assim, em 1 Coríntios 4:9, porque tenho para mim que Deus, a nós, apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculos ao mundo, aos anjos e aos homens. Então, irmãos, Paulo sofreu muito ao longo da sua jornada. Talvez ele seja até um dos que mais sofreu. Também, não somente porque ele servia a Cristo e optava obedecer, mas por causa da autoridade espiritual que Deus o entregou. Então, devido a essa autoridade que Deus o havia dado, ele criou muitos inimigos. E esses inimigos iam se aumentando ao longo do tempo, além, claro, dos demônios que se frustravam muito com Paulo. E dentro da igreja de Corinto nasceu um grupo também de críticos que não aceitavam a correção ou a autoridade de Paulo, sendo que o ministério de Paulo era a correção, era o ensino, ele era um apóstolo. Então, aí você pode perguntar, mas por que tanta correção? Por que Paulo passa essa carta inteira só corrigindo os erros do povo? Porque porque se eles não se consertassem, se eles não começassem a andar segundo a vontade de Deus, eles não entrariam no céu. E então nós podemos entender que Paulo corrigia por amor, e nós vamos ver isso no final do livro de 1 Coríntios, que tudo aquilo, toda aquela correção que ele estava impondo sobre o povo, nada mais era do que por amor. Ele estava corrigindo porque ele queria que o povo fosse para o céu. E se eles continuassem andando da forma que eles estavam caminhando, ninguém ia para o céu ali, não. Qual a correção que nós podemos aprender? Então, Paulo gerou a igreja através do ensino, através de correções. E diz assim, em 1 Coríntios 4:15 a 18: porque ainda que tivesseis 10.000 aios, que significa a palavra aios, professores, em Cristo, não tereis, contudo, muitos pais, porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Jesus Cristo. Admoestai-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é o meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará dos meus caminhos em Cristo, como por toda parte ensino em cada igreja. Mas alguns andam esmorbecidos. O que é esmorbecidos? Se achando, se orgulhando, como se não houvessem de ir ter convosco. Então, qual que é a diferença aqui? Que Paulo não era simplesmente um professor. Paulo era como um pai para essas igrejas. E um pai ensina e corrige, um pai ama, o pai está corrigindo por amor. E nós podemos enxergar Jesus Cristo dessa forma. O Senhor nos corrige porque ele nos ama. Ele nos ama tanto que ele quer que é, nós moremos com ele. E para isso a nossa vida precisa andar correta. Então ele nos corrige assim como um pai corrige um filho. Um pai corrige um filho porque o ama. E é aqui isso que Paulo está dizendo. Problema número 5, quinto problema, quinto capítulo. Problema com fornicação e similares. Geralmente,
Se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, que nem ainda entre os gentios se nomeia como é haver quem possua a mulher de seu pai. 1 Coríntios 5:1. E nós podemos ver que esse problema ainda se estende aos nossos dias de hoje. E desde aquela época, ele diz que é absurdo um filho querer a mulher de seu pai. Havia muitos problemas de imoralidade entre o povo, que nem mesmo entre os gentios podiam se ver as coisas tão bizarras como estava acontecendo dentro da igreja. E qual a correção contra a fornicação e similares? Não ande com eles. Quem? Não ande com essas pessoas que estão cometendo esses pecados dentro da igreja. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem, que aqui se prostituem não é só fisicamente, mas aqui está se referindo a se prostituir espiritualmente também com outros deuses. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos desse mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Que ele está falando aqui? Eu não estou falando que você não pode andar com todas as pessoas que cometem crime que estão no mundo, porque senão você teria que se retirar do mundo, porque todos pecam. Mas aqui ele está se referindo às pessoas que estão dentro da igreja. Mas agora vos escrevi que não vos associei com aquele que, dizendo-se irmão, dizendo-se cristão, filho de Deus, alguém que aceitou Jesus Cristo em sua vida, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal nem ainda com mais. Paulo está se referindo aqui aos crentes, não às pessoas do mundo, mas às pessoas que conhecem ao Senhor e mesmo assim escolhem andar no pecado. Sexto problema de litígio entre os irmãos. O que é litígio? É você colocar um irmão na corte, você processar o irmão de uma forma judicial aí. Então, ousa algum de vós, tendo algum negócio contra o outro, ir ao juízo perante os injustos e não perante os santos. 1 Coríntios 6:1. Então, o que estava acontecendo? Estava acontecendo muito problema entre os irmãos dentro da igreja. Qualquer coisa que acontecia, eles iam para a corte, eles iam em frente a um juiz. E aqui ele está dizendo, não é isso que é para vocês fazerem. Se vocês precisam de ajuda, entre em contato com um pastor, entre em contato com alguém que está dentro da igreja, mas não leve o irmão para a corte. Não siga esse caminho jurídico ainda. E como corrigir o problema de litígio entre os irmãos? Na verdade, já é realmente uma falta entre vós. Terdes demandas uns contra os outros. Porque não sofreis antes a injustiça? Porque não sofreis antes o dano? Aqui ele está falando, por que vocês não simplesmente sofrem o dano em vez de querer ir até um juiz, em vez de processar um irmão dentro da igreja? Aqui ele não está se referindo às coisas do mundo, lembrando, ele está se referindo às pessoas que estão dentro da igreja. Mas vós mesmos fazeis a injustiça e não fazeis o dano, isto aos irmãos. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Então, ele está falando, irmãos, não se preocupe se você sofrer algum dano, você não sabe que os injustos não vão herdar o reino de Deus. Não erreis nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Aqui nesse versículo, Paulo ele é bem duro, mas nós podemos entender aqui que a justiça não vem de nós. A justiça não vem dos homens, mas a justiça sim vem do Senhor. Isso está em 1 Coríntios 6, de 7 a 10. Sétimo problema, problemas conjugais, como quais? Fornicação, relacionamento sexual, ficar solteiro, divórcio,
convivendo com um não crente, o julgo desigual dentro do casamento, a procura de um noivo e a viuvez. E aqui nós podemos ver as correções associadas ao problema. Então, o problema de fornicação, qual que é a solução? Casamento. Problema de relacionamento sexual, exceto em período de oração e jejuns. Aqui está se referindo ao tempo de um marido e uma mulher, um esposo e uma esposa. Ficar solteiro, somente para quem tiver o dom de celibato. Irmão, não fique solteiro por escolher, vou viver solteiro pro resto da vida. Isso é recomendação de Paulo, a menos que tenha o dom de celibato, não fique solteiro. Divórcio, Paulo diz assim, não é recomendável. Convivendo com um não crente, Paulo diz: você é a proteção e a cobertura para sua família. Então, se você está com um não crente, você está protegendo essa pessoa. Isso significa que vai para o céu? Não. A pessoa somente vai para o céu quando aceitar Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador e entregar a sua vida para Jesus e for batizado. Mas você serve como uma cobertura, uma proteção para essa pessoa. Procura de um noivo ou uma noiva. A recomendação é não ficar correndo atrás igual uns doidinhos atrás de uma pessoa. O Senhor virá preparar. Viuvez, livre para casar no Senhor. Oitavo problema, problemas com ídolos. E diz assim em 1 Coríntios 8:4. Assim que, quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo e que não há outro Deus senão um só. 1 Coríntios 8:7. Mas nem em todos há conhecimento, porque alguns até agora comem com consciência de ídolo, coisas sacrificadas ao ídolo, e na consciência, sendo fraca, fica contaminada. Aqui ele não está dizendo o comer, a palavra literal comer, mas ele está dizendo a consciência. Se você está comendo algo de forma simbólica, algo que você sabe que foi consagrado a algum outro Deus, que seja idolatria, não coma, seja cauteloso. É isso que ele está dizendo aqui. Pode ou não pode? A correção do oitavo problema. Porque se alguém te vir a ti, que tem ciência, sentado à mesa no templo dos ídolos, não será a consciência do que é fraca induzida a comer das coisas sacrificadas aos ídolos? E pela tua ciência perecerá o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. Ora, pecando assim contra os irmãos e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. Pois isso, se a comida escandalizar a um irmão, nunca mais comerei carne, para que o meu irmão não se escandalize. Isso está em 1 Coríntios 8, de 10 a 13. Nota, o objeto não tem efeito, mas a minha consciência dos outros é o que pesa. Então, o que ele está dizendo assim? Por exemplo, você vai convidar um irmão para sua casa. Você sabe que esse irmão já teve um problema de alcoolismo. Você não vai convidar o irmão e oferecer um vinho para esse irmão, porque senão você será pedra de tropeço para a vida desse irmão. O que Paulo está dizendo aqui é não seja instrumento de escândalo, não faça algo que escandalize, não seja pedra de tropeço na vida de alguém. Outro exemplo que nós podemos usar: você vai na casa de alguém que você sabe que não come carne, por exemplo. Você não vai na casa dessa pessoa e vai comer carne de propósito com a intenção de escandalizá-la. Se você for à casa dessa pessoa, coma frango. Um dia não vai te matar. O que a palavra está dizendo, está nos orientando a não ser instrumento de escândalo ou pedra de tropeço na vida de ninguém. Porque senão nós estamos pecando contra Cristo, não contra esse irmão. Nono problema. Problema de grupos de críticos com o ministério de Paulo.
Então, outra vez, essa é a minha defesa para os que me condenam. Então, as pessoas estavam condenando muito a Paulo. As pessoas criaram um grupo para criticar Paulo, criticar o seu ministério. E aqui ele outra vez repete isso no capítulo 9 de 1 Coríntios. Defesa do seu ministério. Obrigação dada por Deus não é opção. Então, o que Paulo diz? Porque se anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim se não anunciar o evangelho. Irmãos, Paulo tá falando assim, tipo, eu me importo é com Deus, com os outros não. Ai de mim se eu desobedecer ao meu Deus e para agradar as pessoas, antes que eu desagrade os homens, mas que eu cumpra com a minha obrigação, com o meu chamado, aquilo que o Senhor me orientou para fazer. Jogo de cintura para ganhar vidas, porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. E fiz-me como um judeus para os judeus, para ganhar os judeus. E com os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar com os que estão debaixo da lei. O que ele está dizendo aqui? Paulo tinha que lidar com muitas pessoas, com muitos grupos de pessoas diferentes. Assim como hoje em dia nós temos que lidar com pessoas diferentes. Então ele tinha que ter muito jogo de cintura para falar um pouco de Jesus, para ganhar essas pessoas para Cristo. O ministério é como uma corrida olímpica, pois eu assim corro, não como as coisas incertas, assim combato, como não como batendo no ar. Então ele tinha um propósito, ele tinha um alvo. E ele estava correndo sentido a esse alvo, não somente correndo por correr. 10º problema: não façam como os israelitas no deserto. Mensagem a uma igreja batizada debaixo de cobertura. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais tiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. O que ele está falando aqui? Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, como o povo fez no Egito, como o povo fez no deserto. O povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar. Não nos forniqueis, não nos forniquemos, como alguns deles fizeram, e caíram no dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo consumidor. Então, todo aquele povo que atravessou o deserto, que seja um ensinamento para nós, para que não possamos repetir os mesmos erros, porque todo aquele povo pereceu. Nenhum deles entrou na terra prometida, com algumas poucas exceções. Aquela geração que passou por tudo isso, a geração dos mais velhos, não entraram na Terra Prometida. Então, que possamos aprender com os erros deles para não cometer os mesmos erros. Aí a 10ª correção: cuidado. Ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras. Aquele, pois, que cuida estar de pé, olhe, não caia. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixeis tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também o escape, para que possais suportar. Isso está em 1 Coríntios 10, do verso 12 ao 13. Então, irmãos, o Senhor nunca vai entregar um peso maior do que possamos suportar. O Senhor nunca vai nos tentar mais do que podemos suportar. O Senhor sabe o nosso limite e Ele já dá o escape. Tenha bom senso. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Ninguém busca o proveito próprio, antes cada um o que é de outrem. Isso está em 1 Coríntios 10, 23 e 24. Irmãos, há muitas coisas que não estão
necessariamente nomeadas na Bíblia, mas o que o Senhor nos orienta, o que Paulo nos orienta aqui? Que tenhamos bom senso, porque nós sabemos o que é certo e o que é errado, mas que possamos ter bom senso com as nossas escolhas. Por exemplo, a Bíblia não diz que você não pode fumar maconha, mas que você tenha o bom senso de saber que todas as coisas lhe são lícitas. Você pode fazer tudo o que você quiser, mas nem tudo te convém. Qual é o seu alvo? É entrar no céu? É seguir a palavra de Deus? É ter uma vida com Cristo? Putz, será que isso convém? Será que isso vai ser bom? Vai me edificar ou não vai? Se não vai, irmão, não gaste seu tempo. Tem muitas respostas que você talvez não encontre ao pé da letra na Bíblia, mas que você use o seu bom senso e peça ajuda ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo também fala e ele convence e ele nos guia, mas que possamos sempre usar do bom senso para entender o que nos edifica e que o não nos edifica, para entendermos que tudo nós podemos, tudo está ao nosso alcance, o mundo é nosso, mas que por escolha nós escolhemos não fazer, por amor a Cristo. Não seja razão de escândalo. Então, aqui mais uma vez ele está repetindo isso. Porquanto, quer comais, quer bebais, ou quer fazer qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalo, nem a judeus, nem a gregos, nem a igreja de Deus. Então, não seja motivo de escândalo, não seja pedra de tropeço para o seu irmão. 11º problema com a ceia do Senhor. Problemas de disputa doutrinárias, divisões e divergências. Porque, antes de tudo, ouça o que? Quando vos ajuntais na igreja entre vós, dissensões ou divisões, discussões, disputas, e em parte o que creio. E até importa que haja entre vós heresias, para os que são sinceros se manifestem entre vós. E problemas de negligência e consequência de divisão. Porque o que come e o que bebe indignamente, come e bebe da sua própria condenação, como discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. O povo não sabia nessa época, nessa igreja, o povo não sabia nem o significado da Santa Ceia do Senhor. Era uma igreja que estava espiritualmente doente. Ninguém estava levando a sério a ceia de Cristo. E qual a consequência disso? Que muitos de fato ficaram doentes na carne também, devido a não levarem a sério a ceia do Senhor. Corrigindo o conceito da ceia. E tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Qual é o significado da ceia? O pão significa o corpo de Cristo, a igreja, e o vinho significa o sangue de Cristo, e se refere ao Novo Testamento, a palavra de Deus. Nota, nunca deixe de lembrar de onde Jesus te tirou, da Páscoa do Egito, e para onde você irá? Para o tabernáculo, o encontro com Jesus. Então, nada mais é a ceia do que a morte do Senhor, o passado, até que ele venha, o futuro. Então, que todas as vezes que nós ceiarmos, nós podemos entender, que nós possamos entender o significado real da ceia e nos lembrarmos de onde Jesus nos tirou e qual o nosso alvo, para onde que nós queremos ir. 12º problema, com os dons no seu lugar, problema nos dons e no lugar no corpo de Cristo. Ignorância. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Cada um tem o seu lugar na igreja. E
O olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Cada um tem um lugar no corpo de Cristo e cada um tem uma função, mas todos precisam estar atuando. Isso precisa ser prático, precisa ser uma verdade prática. Correção. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e outro pelo mesmo Espírito a fé, e outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e outro a operação de maravilhas, e outro a profecia, e outro o dom de discernir os espíritos, e outro a variedade de línguas, e outro a interpretação das línguas. Então, aqui todos têm dons. O Senhor entregou, cada um tem uma função no corpo de Cristo. Mas qual que é a importância? O que que nós precisamos é, chamar a atenção aqui? É que é necessário atuarmos nos dons que o Senhor nos entregou. Como? Através da manifestação do Espírito. Como devemos atuar nos diversos dons? O ministério de Jesus, o que Jesus fez? Jesus ensinou e manifestação do poder de Deus. O ministério de Paulo, ensino e manifestação dos dons espirituais. Ministério da igreja, ensino e manifestação dos dons espirituais. Ter o dom espiritual e praticar o dom espiritual. Devemos pedir o dom para o Senhor e buscar. E uma vez que tivemos esse dom, devemos praticar o dom para a edificação da igreja. 13º problema. Problema no conceito de amor ágape. Qual é o amor ágape? Amor de Deus. É diferente do amor filéus, por exemplo. O amor ágape é o amor de Deus. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade e não se ensoberbece. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com inveja, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo que crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Característica principal na igreja dos últimos dias. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo cheguei a ser homem e acabei com as coisas de menino. Maturidade. Então é isso que esse versículo está falando. Maturidade em Deus. Uma igreja madura é uma igreja que ama, é uma igreja que tem e pratica o amor de Deus, o amor ágape. E uma igreja imatura é uma igreja que há disputa, divisão, fofoca, carnalidade e tudo aquilo que nós já vimos nos problemas anteriores que estava acontecendo em Corinto. 14º, problemas com o dom de profecia. Se possível, Paulo diz que, se possível, que todos tenham esse dom. Qual dom? O dom de profecia, pois ele é extremamente útil. Isso é o que Paulo recomenda. No capítulo, então vamos ver aqui. Número 1, a base do dom da profecia é o amor. Número 2, profecia edifica a igreja. O que fala em línguas edifica só a si mesmo. Porque você está falando em línguas, você está se edificando. Mas o nosso papel é usar os nossos dons para edificar a igreja. E a profecia edifica a igreja. Quando há intérprete de línguas estranhas, aí se torna profecias. Então, o que tem o dom de interpretação de línguas também é um profeta. Seja intenso nos dons, é isso que Paulo está dizendo, que você não use os seus dons uma vez no ano, mas que você seja intenso nesses dons. Número 5, dons proféticos convertem as pessoas. Número 6, 2 ou 3 profetizam. Número 7, ordem e decência é de Deus. Nota,
orientação específica para mulheres na igreja de Corinto devido ao contexto local. Então, no capítulo 14, além de Paulo falar um pouquinho sobre o dom de profecia, ele também dá algumas orientações às mulheres devido ao contexto local daquela época. Então, a cidade de Corinto era uma cidade portuária. E devido a isso, existia muita indisciplina entre homens e mulheres. Então, Paulo dá algumas orientações específicas para aquela igreja, para aquele contexto cultural, para aquele contexto local. Aqui nós podemos ver uma balança com os frutos espirituais, que falam um pouquinho sobre caráter, e os dons espirituais. Precisa haver um equilíbrio entre esses dois, sendo a base dos dois o amor. Segui o amor e procurai com zelos os dons espirituais, mas principalmente de profetizar. 1 Coríntios 14, 1. 15º problema. Ressuscitaremos ou transformados na volta de Jesus. Ressuscitaremos ou seremos transformados. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. 1 Coríntios 15, 17 a 19. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. 1 Coríntios 15, 52. Por isso sejam abundantes na obra do Senhor. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. 1 Coríntios 15, 58. Aqui ele já está finalizando a sua carta. E ele diz o porquê que ele estava corrigindo tanto ao povo, por que ele estava sendo duro muitas vezes, chamando a atenção do povo para a ressurreição e a volta de Cristo, a ressurreição final. Então aqui Paulo já estava falando sobre a volta de Cristo. Paulo já estava anunciando que Jesus iria voltar e que cabe a nós estarmos preparados quando a última trombeta soar, para que sejamos ressurretos e sejamos transformados, para que possamos ir para o céu com Jesus. Aqui ele está dizendo também no versículo anterior, ele fala assim: olha, se você não crê que Jesus ressuscitou, se você não crê que Jesus é o Messias, se você não crê que Jesus vai voltar, então, meu irmão, faz o que você quiser, porque de nada vale tudo isso, de nada vale essas correções. Você pode fazer tudo da forma que você bem entende, como nós dissemos mais cedo, tudo lhe é lícito. Se você não crê em Jesus, melhor então você fazer tudo o que você quer da vida mesmo. Mas, se você crê em Jesus Cristo e na volta dele, se você não corrigir os seus caminhos e andar de acordo com a palavra de Deus, se você não der uma volta, se você não transformar a sua vida, você não vai para o céu. É basicamente isso que Paulo estava dizendo aqui. Você está preparado para a volta de Cristo? Você está aceitando as correções? Está manifestando os dons do Espírito Santo? Está abundante na obra do Senhor? Paulo é duro nessa carta, irmãos, mas nós podemos entender que ele está sendo muito duro ao povo, muito prático, e que muitas dessas coisas nós podemos aplicar em nossas vidas hoje em dia, por amor. Porque lá atrás ele já estava falando sobre a ressurreição de Jesus Cristo, sobre essa outra volta de Jesus Cristo e a nossa ressurreição, que possamos ser transformados, que possamos morar no céu com Jesus. E o povo, se o povo lá atrás não ouviu a Paulo e morreu no pecado, já era, acabou. Mas se o povo lá atrás corrigiu seus caminhos, eles ainda estão aguardando a volta de Jesus. E que nós possamos andar de forma de acordo com a palavra de Deus, para que quando a última trombeta fechar, no abrir e fechar dos olhos, que nós possamos estar preparados com óleo nas nossas lamparinas para receber Jesus. Últimas recomendações.
todas as vossas coisas sejam feitas com amor. Então, Paulo conclui dizendo que o amor é a base de tudo, inclusive das correções que ele estava dando ao povo, por mais duro que parecesse. Que também vos sujeiteis aos tais e a todo aquele que auxiliam na obra e trabalha. Se alguém não ama ao Senhor Jesus Cristo, seja anátema. O que significa essa palavra? Seja amaldiçoado. E ele diz Maranata, 1 Coríntios 16, 22. E assim ele conclui a primeira carta aos Coríntios. E essa é a aula de hoje. Nós vamos ter a continuação, que é a segunda carta aos Coríntios. Não vai ser na próxima semana, vai ser na outra. Mas que possamos refletir sobre tudo aquilo que Paulo nos orientou, que Jesus usou Paulo, que o Senhor usou Paulo para falar conosco, que possamos estar atentos e aprender com os erros dos nossos irmãos, dos erros das pessoas que passaram, para que não cometamos os mesmos erros, para que sejamos pessoas maduras em Cristo. Amém? Deus abençoe, irmãos. Se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer pergunta, vocês podem mandar no chat ou perguntar para a gente. Deus abençoe.